Vamos falar sobre o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Mas sobre esse assunto, em não dizer falso testemunho, nós temos vários temas relacionados a isso, que liga muito sobre a falsidade no falar. Quando você gosta de boato e seguir a multidão. Veja no livro de Êxodos, capítulo 23, versículo 1. Não admitirás falso boato, e não porás a tua mão com ímpio, para seres testemunha falsa. Você sabe, né? Que quando você entra em algum boato, você fica tendo a atenção das pessoas, porque você traz um assunto à baila e chama atenção e você fica até como a pessoa boazinha. Então muitas pessoas gostam de fazer boatos e falsos boatos para ter a atenção das outras pessoas. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer direito. Veja que muitas pessoas, elas gostam de entrar em meio de fofoca e até, vamos dizer assim, buscar saber segredos por conta de ficar dando notícias. Você sabe, notícias más que espalham com mais facilidade. As boas notícias, elas não são tão cheias de atenção, mas as más, todo mundo quer saber. Então, aqui fala para não seguir a multidão, para você não fazer o que é mal. Porque quando você faz o que é mal, quando você segue a multidão, lembre-se que a multidão clamou em alta voz: solta Barrabás e prende Jesus, crucifica Jesus. Veja, a multidão, que é a grande maioria das pessoas, elas vão ser levadas para o mal, porque o príncipe desse mundo é o diabo. Então, a porta é larga para o mal. Então, a maioria das pessoas vão querer fazer o que é mal, soltar o diabo e crucificar Deus, que é o que fazem até hoje, quando você quer ficar tirando proveito de uma má notícia ou de trazer falso boato para você ter atenção para si. Em Salmos, capítulo 15, fala assim, capítulo 15, versículo 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Então, eu quero chamar a atenção aqui, porque falar, dizer falso testemunho, também é quando você mente no seu coração. Você fala mentira no seu coração. Você não aceita as provas, os sinais que você tem dado e você fica relutando contra a verdade. E a verdade, minha amiga, é Jesus. Quando a gente aceita a verdade, a gente aceita Jesus. Ele é a luz. Então, quando você fala mentira no seu coração, você já pensou? Mentira? A mentira é aquela pessoa que é levada pela fé emotiva. Eu sei, porque
a fé emotiva já fez parte da minha vida muitos anos atrás, que eu dizia assim, todo mundo peca, esse erro aqui, justamente aquela voz para consolar, entre aspas, né? Consolar as suas emoções e dizer que você não é tão mal assim. Então, se você diz que não é tão mal assim, de como que você vai chegar ao arrependimento se você não assume a sua realidade? Então, aqui fala que para habitar no tabernáculo, morar no santo monte, é aquele que anda sinceramente e pratica justiça. Se praticar justiça, vai em contra as emoções. E quando a gente vai em contra as emoções, a gente faz aquilo que demanda sacrifício. A sua carne não quer fazer aquilo. Mas por causa da justiça, do que é certo, você faz. Esse fazer justiça é obediência a Deus. E fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quer dizer, olha só, quantos do nosso meio, mesmo na Igreja Universal, pessoas que estiveram no nosso meio, e quando saíram, fizeram exatamente isso aqui, ó. Difamar com a língua, faz mal ao próximo, gerar maus olhos como ela teve maus olhos. Para que ela saia e não saia assim mal, então ela tem que contaminar outros, para que outros sentem o mesmo que ela sentiu, ou ele sentiu. Então, quando você vê aqui, essas pessoas, elas estão feridas. Isso é falso testemunho, é dizer falso testemunho. Fala de Deus, promove sua igreja, mas dentro, é só você verificar as palavras. E quando você fala, quando você pronuncia, quando você, vamos dizer, desabafa, você está falando do que está cheio o seu coração. E quantas pessoas deixaram de seguir Jesus por causa desses boatos, desse fazer mal, quer dizer, ela sentiu que era errado, ela ficou nutrindo uma raiva, um ódio, uma vingança. Então, ela é o que faz aqui, ó. Difama com a língua e faz mal ao próximo. Quer dizer, quem vai habitar nesse tabernáculo? Quem vai habitar? Você, de repente, está dizendo assim, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Ou você recebeu o Espírito Santo, mas situações acontecem no seu dia a dia para que você venha sair do tabernáculo, sair do refúgio do Altíssimo. E como que você sai? Porque você tem um livre-arbítrio, você deixa de andar de forma sincera, quer dizer, reparar o que está dentro de você. Você deixa de praticar a justiça, deixa de sacrificar em prol daquilo que você tem que fazer, reconhecer os seus erros, falar a verdade para você mesma, né? E o que diz aqui, e fala a verdade no seu coração. Você sabe que o seu coração, ele é o centro das emoções, e aí é que entra a vontade de enganar. É aí que entra a vontade de se defender, de falar o quanto está certo, que é o caso da fé emotiva, né?
e, obviamente, não andou sinceramente, não praticou a justiça, não fala a verdade no seu coração, então você vai difamar com a língua, vai fazer o mal ao próximo e vai aceitar o opróbrio, quer dizer, envergonhar, manchar a reputação da outra pessoa, né? Isso, minha amiga, fala sobre o falso testemunho, isso faz parte de não dirás falso testemunho. Quer dizer, uma coisa mal resolvida dentro de você é motivo de você dizer mau testemunho. Veja, uma outra situação que acontece também, que faz você dizer falso testemunho, é quando você murmura. Veja no Salmos, capítulo 101, versículo 5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Olha, antes da pessoa sair do nosso meio, o que acontece? Murmura. Murmura dentro do seu coração. Murmura para outras pessoas. E fala aqui que é às escondidas. Essa murmuração é uma semente que quer plantar do mal, do que ela não resolveu dentro, ela quer plantar do lado de fora para que outros venham sentir o mesmo que ela sentiu. Uma outra coisa que fala sobre dizer falso testemunho, é quando você encobre o ódio. Provérbios, capítulo 10, versículo 18, diz assim: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que divulga má fama é insensato. Veja que tudo está ligado àquilo que ela não resolveu por dentro. De repente, minha amiga, você tem algo que se você reparar bem, as suas palavras vão dizer como está o seu coração. Quando você fala coisas para si mesmo que ninguém escuta, vai falar como está o seu coração. Como Jesus falou que o que contamina o homem, o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha, isso é forte, né? Então, veja que quando você encobre o ódio, tem lábios falsos. Você finge que tá tudo bem, finge que você não tem nada contra aquela pessoa, fala sim senhora, sim senhor, mas dentro de você tem um ódio, uma mágoa do que aconteceu, do que disse, do que gerou em você. Então, isso não é andar sinceramente. Isso é dizer falso testemunho. De repente você até tem um uniforme, você é uma esposa de pastor, seja você quem for, mas se você encobre um ódio, você vai ter lábios falsos. Quer dizer, você vai dar falso testemunho. Uma outra coisa, isso aqui é forte. O falso testemunho, o dizer falso testemunho, agrega, avançam de malícia em malícia. Olha como a coisa é sutil, né? Veja em Jeremias, capítulo 9, versículo 3.
e encurvam a língua como se fosse o seu arco. Para a mentira, fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Veja, as pessoas que mentem, que ganham até certas posições, que tem até um cargo na igreja, seja onde for, e se aproveita, né? Fortalecem-se na terra. Se fortalecer na terra é você ter até fama, é você ter até aplausos de pessoas, glória, né? Mas não para a verdade. Quer dizer, não se fortalece para a verdade, porque a verdade, ela é direta ao ponto. Ela fala aquilo que você tem que resolver, que você tem que mudar. Não para condenar, é para você sair dessa situação. Porque avançam de malícia em malícia. Quer dizer, porque estão em curva a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalece-se na terra, ganha benefícios com as suas mentiras, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia, e a mim não me conhece, diz o Senhor. Quer dizer, veja que Deus falando que a mim não me conhece, porque a pessoa até diz que conhece. Ela até tem uma posição, mas ela até ela é membro na igreja por anos, se gloria no testemunho que deu, do que aconteceu, mas, na verdade, deixou a verdade e deixa-se guiado pela mentira, a mentira que ilude, que não aceita a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Né? Ele falou sobre o meio de você se libertar do diabo, é você se aproximar da verdade, é você ser verdadeira. Né? E outra coisa que fala também, agora isso aqui pega, hein? Porque muitas pessoas que até cristã, mas ela tem uma dificuldade imensa de falar a verdade para o próximo. Se você tem dificuldade imensa de falar com o próximo da verdade, então, porque a verdade para você também é difícil. Você não aceita também. Então, como você não aceita também, como ela não é tão bem-vinda para você, então você também não quer dar essa verdade. Agora, se a verdade tem feito bem para você, quer dizer, você o aceita, então você quer falar a verdade. Ainda que você tem que perder uma amizade por causa da verdade, mas porque você aceita essa verdade, esse Jesus, porque você ama a verdade que limpa você, que tira o engano, né? E leva você para o reino de Deus. Então você quer falar a verdade para outras pessoas. E isso não te inibe, isso não te dificulta para você falar a verdade. Veja, em Zacarias, capítulo 8, versículo 16, fala assim: estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração. Ah, então o coração pensa mal, né? Contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas eu odeio. Veja como é importante você falar a verdade com cada um, com o seu próximo. Você vê que tem muitas pessoas que querem, que é o boato,
quer falar com outra pessoa, um erro da outra pessoa, mas não quer falar direto com a pessoa. E se você falar, é você dizer falso testemunho, porque você supostamente é de Deus, mas você não quer falar a verdade. Quer dizer, você gostaria de receber essa falsidade da parte de qualquer outra pessoa? Claro que não. Você gostaria de ouvir a verdade da parte da outra pessoa? Então faça aquilo que você gostaria de receber, né? Então, eu quero fechar aqui com chave de ouro o que Jesus fala, né? Porque do coração procedem os maus pensamentos. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19. Os maus pensamentos. Mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, para que você não seja um ex amanhã, ou para que você não corra perigo da sua salvação, jogue fora o que custou muito sacrifício para você conquistar, que é a sua salvação, não dê de bandeja para o diabo. Defenda com unhas e dentes a verdade. Aceita essa verdade. E se você se encontra em um desses versículos aqui que fala sobre vários pontos sobre o dizer falso testemunho, seja sincera e fale com Deus. Porque essa dor que você sente da verdade não é uma dor que te crucifica, mas é uma dor que aponta para que você se arrependa e você clame ao Salvador, que é para isso que ele veio para os perdidos. E se você se encontra perdida, minha amiga, você se sente suja, envergonhada pelos seus erros, seus pecados, Jesus quer te limpar. Ele quer salvar você. Mas basta algo que você pode fazer. Que você ser humilde, ser sincero e reconhecer o seu estado. Bom? E você vai ver que ser humilde e ser sincero é o que faz você forte. Porque os fracos são orgulhosos e resistentes. Então aproveita a sua oportunidade. Até amanhã.